Olá, bem-vindo de volta à tão esperada continuação da Guerra de Badab. E hoje nós vamos ver a traição em Grif. Mas antes, eu tenho que trazer aqui pro canal notícias boas. Então, uma notícia boa, galera. Foi confirmado, sim, vai ter a série do Warhammer e vai ter o Henry Cavill, grande parceiro, amigaço aqui do coração. Então, provavelmente vai sair coisa boa. Claro, tem um estúdio por trás, que é a Amazon. Então também tem aquele negócio que é pros Estados Unidos, então tem que ter todos os mimimi, todos os negócios. Mas pode ser que fique legal. Espero que eles capturem a violência, a brutalidade que é o 40.000, o desespero, a luta, a continuação e a perseverança da humanidade e a maldade dos alienígenas, e não façam uma historinha de romance entre um Primarch e um alienígena, porque por favor, né? Por favor, mas isso aqui não é novela, isso aqui é guerra, então espero que fique à altura. E se tem alguém que consegue fazer, é o nosso querido Henry, mas tem que ver se ele vai ter a liberdade de tomar a decisão ou se vão botar ele lá só por publicidade. Espero que dê o negócio para ele fazer, deixa o guri trabalhar, deixa ele criar a coisa. Ele pinta realmente um exército de custódios, ele tem o próprio exército de custódios, então ele sabe do negócio, ele gosta da coisa. Ele joga videogame, ele já recusou trabalho porque ele queria fechar um jogo. Então dá pra entender. Eu me identifico como Henry Cavill. Mas tudo bem, brincadeiras à parte. Vamos continuar então a Guerra de Badab. Pra quem não lembra, o último episódio também queria fazer uma pequena correção. Bem, o Luft-Huron entrou em contato com os Red Scorpions, que são o capítulo que está no comando, só que eu fiz um equívoco. Eu achei que o Caleb Cullen estaria no comando desde o começo, mas não. Nessa época, ele ainda era apenas, um oficial de um capítulo de super soldados, que é um negócio incrível, mas ele ainda não era o mestre do capítulo. Nessa época, o mestre do capítulo era o Ortiz. Só que o Ortiz não tem muita coisa, nem arte, nem muita coisa falando sobre ele. Então, infelizmente, eu não consegui achar muito e botei esse oficial genérico aqui dos Red Scorpions para demonstrar quem ele era. O comandante Ortiz é o que fez o plano até então. Os ataques e os bombardeios na manufatura e tentar dominar os planetas que tinham recém sido conquistados, porque seriam um alvo teoricamente mais fácil, e houve aquela luta de atrito e campanha de bombardeio que não foi muito assim significativo, e a Inquisição já tinha ficado impaciente, achando que ele estava sendo muito defensivo e que ele precisava pressionar o ataque. Foi tudo o comandante Ortiz. O Caleb Cullen era apenas um oficial em campo nessa época, fazendo o seu melhor para levar a justiça para o imperador, do jeito que ele sabe, com uma arma de bolter pesada, estourando miolos dos traidores em todas as paredes da estação espacial que ele tentou tomar por ordem do comandante Ortiz. Bem, só esse adendo. Então, o mestre do capítulo e quem está liderando a parte dos lealistas até esse momento era o Ortiz. E o Luft-Huron fez uma comunicação com ele e ele pediu, pasmem, uma proposta de diplomacia, uma proposta de cessar o conflito. O quê? Isso aqui é 40.000? 40.000 é um futuro sombrio, onde existe apenas a guerra, e ele quer chamar ele para tomar um café da tarde e discutir os acordos de paz. É isso mesmo.
É isso mesmo que você ouviu. É uma coisa muito, muito rara, mas o Luft-Huron entrou em contato com o comandante das Forças Leais, o que em uma ocasião normal iria ser completamente ignorado, mas a situação aqui era uma luta que levaria anos e anos de atrito contra capítulos que ainda estavam sob a suspeita de poder ser leais. Então é difícil. Imagina tu enfrentar o teu próprio exército enquanto tu tá numa guerra ativa. Isso vai fazer mal para todo mundo e uma possibilidade de trazer a paz era algo que o comandante Ortiz queria, e no caso o Luft-Huron apelou para a questão de honra e ele comentou várias coisas que realmente faziam sentido, como eu tinha já falado em episódios anteriores. A ideia de que os super soldados são autônomos, isso não é ideia, isso é lei, eles têm que ser autônomos. Então o Império se envolvendo em cada coisa que eles fazem, às vezes atrapalha, e a ideia é que ele tentou aqui se separar para ter o recurso suficiente. Era discutível, mas dava para entender o porquê que ele fez, se tu considera que deram a ele um objetivo impossível, que ele não conseguiria fazer sem os recursos desse lugar. Então, tendo o benefício da dúvida, ele aceitou se encontrar com o Luft-Huron para discutir a cessação do conflito. A Inquisição, na sua infinita sabedoria, obviamente achou isso aí ridículo. Tu não devia nem ter atendido. Vendo que era o traidor, tu devia ter dito eu vou te matar e desligado o telefone, o Vox no caso. E não vai ter paz. Eles são traidores. E a gente, o Inquisitor na época, o legado Inquisitor que foi comandado para cá, o Jardins Frame, falou o seguinte: não, eles são traidores e eles têm que ser julgados. E o Ortiz acalmou o Inquisitor, que é uma coisa muito difícil de fazer. Mas, novamente, não tem imagem do Ortiz, então eu trouxe aqui imagens genéricas dos Red Scorpions. Ele falou o seguinte: não, se acalme, eu não esqueci minha missão, eu vou trazê-los à justiça, mas se há uma possibilidade de evitar um conflito que vai custar a vida de centenas dos meus irmãos de batalha, eu vou tentar fazê-lo. Assim, o Inquisitor, mesmo que não aceitando a ideia dele por completo, não tinha como argumentar. Se eles realmente conseguissem trazer os traidores à justiça e cessar a guerra numa discussão em vez de um tiroteio, iria ser benéfico realmente para o Império, mas o Inquisitor ficou imputecido. Por quê? Porque a possibilidade de paz deixou ele muito nervoso. Porque no momento ele culpou até agora a população e os administradores do sistema de Cartago. E caso parte desse acordo seja, digamos, que ele não possa interrogar e julgar, que já está feito o julgamento dos traidores, então ele vai sair como um cara que atacou o Império, um sistema leal ao Império, e ele não teve a capacidade de punir aqueles que se separaram, que atacaram comboios imperiais, que atacaram fortalezas imperiais, que mataram pessoas do Império. Isso não
ia pegar muito mal, a carreira dele ia provavelmente acabar. Em geral, a repercussão de tu não ter conseguido terminar a tua investigação, ainda mais se alguém mandou ele punir os Astroclaws e ele não conseguiu punir, e ele precisa punir porque veio de cima da hierarquia, isso, nossa, tu não sabe o que se passa na Inquisição. A Inquisição realmente, se tu não bate em alguém, vão bater em ti. Então ele precisa levar essa punição, senão quem vai ser punido vai ser ele. Mas isso não era importante para o comandante Ortiz e ele decidiu então seguir o plano que o Luft-Huron determinou. Qual é o plano para essa conversa de paz? Muito simples. Os dois lados vão levar um único cruzador leve dos super soldados que vai carregar consigo o comandante Ortiz de um lado e o Luft-Huron do outro, e eles vão se encontrar não em nenhuma das naves, mas numa estação espacial desativada em um território neutro, um local completamente assim, sem nenhum comando e nenhum controle dos dois, e ali nesse território neutro os dois vão ter total imunidade diplomática, nada, nenhuma ação violenta vai ser tomada por nenhum dos lados, isso num acordo de honra eles fizeram entre si, e eles vão discutir abertamente as propostas para terminar esse conflito. E a estação espacial, no caso, foi escolhida no sistema de Grife e foi feito o plano correu 100% até o desembarque. As duas naves se aproximaram da estação. Existem uma miríade de estações no universo do 40.000. Algumas são de mineração, algumas são de reabastecimento, algumas são de sensores de longa distância para detectar movimentos inimigos, algumas são só depósitos onde tu bota carga e tira carga para fazer o comércio em duas vias diferentes. Então, e algumas são de defesa, são monitores que são armados e capazes de se defender. Mas isso aqui era uma estação abandonada de monitoramento muito antiga, nada maior, nada a declarar sobre ela, apesar de que ela estava funcionando muito bem para um local teoricamente abandonado há séculos. E ali foi onde os traidores e os lealistas se encontraram. O comandante Ortiz entrou na sua Thunderhawk, na sua nave de transporte, e foi levado até lá, junto com um regimento dos seus soldados de elite, uma guarda de honra pessoal, que isso estava no acordo. Os dois comandantes vão levar uma guarda de elite pessoal, totalmente aceitável, nada fora do padrão. E eles se encontraram então, o Luft-Huron fez a mesma coisa, embarcou numa Thunderhawk, as Thunderhawks pararam nas docas ali da estação e eles saíram e se encontraram numa sala de reunião principal no meio da estação. No caso, no momento que eles se encontraram, acredito que um momento tenso se passou, porque a guarda de honra dos dois meio que ficou se olhando assim, esperando, será que eles vão atirar? Será que é uma armadilha? Eu quero trazer o peso que é essa reunião. O comandante maior dos dois lados está aqui conversando um com o outro, e eu não preciso nem te dizer que assassinar o comandante militar e maior do outro lado meio que vai te trazer uma vantagem tática absurda. Então, foi um momento que acredito que os olhos ali estavam bem abertos, todo mundo suando, todo mundo se olhando igual aqueles stand-off mexicanos, que tipo, tá todo mundo armado ali, mas ninguém atira. Pois é. Porém, o Luft-Huron acalmou a situação, chegando e mandando seus soldados baixar as armas, pois eles estão entre irmãos de honra aqui, e é sobre honra que eles vieram para falar. Assim, começou então a discussão
entre o comandante Ortiz e o Luft-Huron, e eles não chegaram num consenso. Inicialmente, o Luft-Huron começou a trazer o seu ponto. Olha, nós dissemos desde o início que o sistema de Cartago era corrupto, era incompetente e estava roubando os recursos da Maelstrom para fins pessoais e não para o bem do Império. Agora que os recursos da Maelstrom foram usados para defender a fronteira imperial, junto às mãos hábeis e os soldados legendários dos defensores da Maelstrom, que estão sob meu comando e que têm orgulho de lutar ao lado, nós conseguimos uma época de paz e prosperidade nunca antes vista, até o momento que os governadores do sistema de Cartago decidiram atacar-nos pelas costas, e nesse momento nós agimos. Porém, o sistema de Cartago emitiu uma mentira e os Firehawks acreditaram nessa mentira e trouxeram a guerra até a nossa casa, e nos defendendo de ataque sobre ataque sobre ataque, optamos então pelo termo de secessão para demonstrar a nossa causa, já que ninguém nos escutava. Tentamos as vias legais, mas ninguém nos deu ouvido. Foi um argumento realmente plausível, foi um argumento que daria para entender e aceitar, mas aí o comandante Ortiz botou a carta na mesa. Não é só por falta de pagamento de imposto que eu estou aqui, e você sabe, Luft-Huron, vocês não pagam a sua semente genética para avaliação há muito tempo, coisa que já beira a heresia. Não apenas isso, mas temos relatos que vocês atacaram comboios imperiais que não mostravam nenhuma ameaça para a Maelstrom e para o seu terreno natal, e isso está no seu juramento de honra, atacar comboios imperiais inocentes? O gancho, nossa paulada. Aí começou a discussão, que tinha começado de uma forma mais ordenada, virou um bate-boca, todo mundo falando baixaria, pessoal argumentando coisa aqui, coisa ali, até o momento que quem tava quieto no canto pisou pra frente e falou: eu quero falar também. E aí todo mundo ficou quieto, porque ele é meio estranhão. Chegou então o mestre do capítulo dos Mantis Warriors. Os Mantis Warriors não costumam falar muito, não costumam se abrir, então quando um fala é porque ele tem alguma coisa para falar, e o pessoal ficou quieto escutando o que ele tinha para dizer. Ele falou que entendia se entregar para parte da justiça imperial e para julgamento. Tudo bem, eles não têm nada a esconder, porém, eles não aceitam que os Firehawks passem impunes pelos seus crimes. Eles atacaram cegamente, recusaram qualquer proposta de conversa ou diplomacia, e eles cometeram genocídio contra mundos que estavam sob a guarda dos Mantis Warriors por pura picuinha pessoal e orgulho cego. Tá certo, eles realmente fizeram isso, e ele pediu também que o que ele queria é que o mestre do capítulo deles pudesse ser julgado por combate contra ele. Eu já tô gostando desse cara. Ele não chegou assim: nossa, eles são os bandidos, eu quero que a justiça seja feita. Não. Ele falou assim: cara,
eles são os bandidos, eu quero ficar numa sala sozinho com ele por uns 5 minutos. Se ele estiver vivo depois disso, é porque o Deus Imperador tá protegendo ele e ele merece viver depois da quantidade de porrada que eu vou descer naquele corpo. Bem, esse cara, seja esse cara, bem, o Sartaq, ele só queria isso, que os Firehawks fossem trazidos à justiça por ele, no caso, o mestre do capítulo deles contra ele, para mostrar o que se faz quando tu mata um cidadão imperial inocente que estava ali no mundo de fazenda trabalhando para plantar e produzir colheita para mundos imperiais. De repente eles mandam uma estação espacial gigantesca queimar o planeta e matar quase todo mundo que tá nela, fora os outros ataques a mundos inocentes, como o Sacrosanct, que era um mundo neutro que não tinha nada a ver com a guerra e que foi destruído simplesmente por ser neutro e por não ter entrado do lado dos Firehawks. Ele não aceitava isso, ele chamou eles de genocidas loucos e ele queria um duelo com o mestre do capítulo. Novamente, não acho fora do padrão. Na justiça do 40.000 isso pode acontecer entre super soldados e acredito que seria justo deixar os mestres dos 2 capítulos duelarem para ver com quem o imperador está, já que afinal quem sobreviveu ao duelo é porque o imperador protegeu, então ele estava correto. O que é mais forte faz a razão na brutal realidade do nosso futuro. E no caso, continuou a discussão então, porque agora tinha esse outro termo que os Firehawks precisavam ser trazidos à justiça, eles já foram perdoados pela Inquisição, então como proceder com isso, o que seria feito, qual seria o próximo passo? Depois de vários minutos argumentando sem chegar a nenhuma conclusão, um extra também aqui sobre os Mantis Warriors, eu não achei uma imagem ou uma foto desses mestres do capítulo aqui, apenas os mais famosos recebem uma miniatura específica deles, mas eu achei uma variação da cor deles. Eles podem ser pintados de verde com camuflagem de folhas, ou eles podem ser pintados de um amarelo queimado com umas folhas mais escuras para se camuflar em savana, em grama seca. E sim, eles têm essas duas variações. Pessoalmente eu acho o verde mais bonito, esse amarelo com essas manchas ali de folha verde fica esquisito, mas se tu vê eles no terreno de grama seca, realmente eles ficam bem camuflados, é difícil tu identificar eles, o que é engraçado porque eles têm quase 3 metros de altura e uma armadura de metal, então dá pra perceber que esse bicho tá vindo, mas fica mais camuflado se tu vestir verde no amarelo, então tem essa variação. Por isso que a armadura dele tem essa pintura aqui diferente, só para quem estava curioso por que o Mantis Warrior está vestindo amarelo. Bem, então, durante essa discussão, os Mantis Warriors exigindo justiça, o comandante Ortiz exigindo paz e calma ali, ordem no negócio, porque ele realmente poderia trazer a justiça, mas isso teria que ser argumentado, é uma coisa que está acima dele, porque a Inquisição já deu o veredito, e a Inquisição tem, teoricamente, um superior nível na hierarquia judicial do que qualquer coisa. Então, durante esse vai e vem ali, esse bate-boca, o Luft Huron, cara, eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu, eu esqueci, e sai da sala. Ele dá uma desculpa qualquer e ele sai ali daquela discussão, enquanto o pessoal fica ali sem levar nada a lugar nenhum, mas eles pelo menos estão tentando achar um meio termo e um conceito para trazer a paz e parar esse conflito idiota que tá matando super soldados teoricamente do mesmo lado, porque todos eles se acham fiéis ao Império. Bem,
Nesse momento, depois que o Luft-Huron sai da sala, coincidentemente, algumas energias começam a aparecer no sistema, uma energia até antes não vista nessa região, porque as naves leais ali, tanto do lado do Império quanto a nave dos separatistas, fizeram varreduras e não identificaram nada, porque elas provavelmente estavam em um estado de consumo de energia mínimo. Não sei se tu sabe, o universo é um negócio gigantesco, o espaço sideral são distâncias absurdas, então é difícil tu identificar alguém que não quer ser identificado. E 3 naves apareceram do nada porque elas ativaram os sistemas de geração de energia principal, os motores principais, e elas estavam indo na direção da nossa estação, da estação em Griff. E quais eram essas naves? No momento que elas começaram a ativar a energia, os sistemas de longa distância detectaram 2 Iconoclasts. O que é um Iconoclast? É um destroyer, uma nave leve do caos. Não se deixe enganar por ela ser uma tonelagem pequena e relativamente frágil comparada a naves maiores. É uma nave muito barata e rápida e capaz de causar dano. Então, essas 2 naves extremamente rápidas estavam escoltando uma terceira. O que era essa terceira nave? A gente infelizmente não sabe. Ela foi classificada como não identificada, mas era maior tonelagem que elas, era uma nave um pouquinho maior e estava se movendo mais ou menos na mesma velocidade em direção à estação espacial. E o Iconoclast meio que dá a entender que quem estava vindo ali eram pilhadores do caos, piratas caóticos que estavam se aproximando da estação. No caso, como estava a situação no mapa, imagina a estação no meio, as naves caóticas, a não identificada e os 2 Iconoclasts estavam vindo muito rápido e eles partiram de uma distância mais próxima do que as naves imperiais, até as naves imperiais manobrar, a reativar o motor e ativar a velocidade máxima na direção da estação, já que nos termos do acordo de paz, as naves principais não deveriam ficar próximas da estação para que ninguém lançasse um torpedo ou um tiro ali e destruísse a estação com o inimigo dentro. Então os 2 aceitaram e seguiram esse comando, só que agora os 2 lados estavam vindo na direção da estação para tentar defender ela dessas 3 naves que apareceram do nada. E as 3 naves realmente estavam ativando o seu equipamento de ataque. Como as naves imperiais estavam nessa distância absurdamente louca, eles não iriam conseguir interceptar essas naves antes do contato delas com a estação. Se eles tentassem mandar torpedos ou armas de longa distância, os destroyers são muito pequenos, eles vão conseguir desviar com extrema facilidade. Não é fácil tu atingir alguma coisa no espaço, são distâncias absurdas. Imagina tu atirar aqui do Brasil e acertar a Austrália. Pois é, isso aí seria uma distância próxima. Em combate espacial, é uma distância muito fora da nossa realidade. Por isso, eles precisavam ganhar o máximo de espaço possível para chegar próximo a ponto de os tiros serem efetivos. Enquanto isso, as naves inimigas lançaram torpedos de invasão e torpedos normais também na estação espacial, causando destruição no casco e causando uma invasão de cultistas caóticos que foram rapidamente interceptados
pelos Terminators, a guarda de elite dos comandantes, que começaram a lutar pela sua vida e tentar se retirar para os hangares. É possível que os dois lados tenham atacado um ao outro, mas eu não sei dizer. E porque o que aconteceu dentro dessa estação é pouco conhecido e pouco divulgado, o que sabemos é que existiam humanos vestidos como seguidores do caos e eles estavam atacando os defensores aqui. Dos dois lados, o conflito agora tinha três participantes, e conforme os soldados foram chegando mais próximo da zona de extração, infelizmente, super soldados caóticos apareceram também. E um super soldado é uma arma fenomenal, mas contra outro super soldado é 50-50. Vai depender de quem tem mais munição, quem der o tiro mais certeiro, quem tá com a arma equipada para penetração de armadura. E depois de enfrentar aquele verdadeiro escudo de carne, os nossos soldados heróicos estavam ficando sem munição, enquanto as forças do caos estavam totalmente carregadas. Por isso, foi uma emboscada extrema, foi um ataque que pegou as forças leais completamente desprevenidas e poucos sobreviveram de lá. Aliás, falando em poucos sobreviveram, alguém tem que fazer alguma coisa, não tem como os aliados fazer algo. Tem. O chefe bibliotecário dos Red Scorpions, novamente, não achei imagem, então usei esse mais genérico aqui para demonstrar um bibliotecário, levou uma força de reforço para tentar resgatar o comandante Ortiz. Eles se teletransportaram para a nave, chegando na nave, que é uma coisa perigosa, tu se teletransportar no meio de tanta interferência. Provável que alguns irmãos de batalha tenham sido perdidos no teletransporte, porque tu vai se materializar dentro de uma parede ou de um painel de metal, então tu vai morrer instantaneamente. Mas aqueles que sobreviveram começaram a procurar naquele mar de soldados ali mortos e pessoas mortas, e braços, pernas, cabeças para tudo quanto é lado, e eles infelizmente identificaram os remanescentes do corpo do seu comandante e da sua guarda de honra. Todos eles tinham morrido. Eles identificaram alguns Astroclaws ali dentro. Eles começaram a lutar contra eles, mataram alguns, mas eles tiveram que se retirar, porque infelizmente a estação estava sob grave risco. Qual grave risco? Conforme as naves, tanto dos lealistas quanto dos separatistas, foram chegando, elas começaram a abrir fogo nas naves traidoras, e a nave dos Astroclaws atirou naquela nave não identificada, que perdeu o controle e começou um ataque suicida à estação de monitoramento. A nave iria se explodir junto com a estação. Era uma questão de tempo para esse ataque suicida dar certo. Então, o comandante dos bibliotecários ali deu a ordem de se retirar, se teletransportando para fora, junto com os soldados que ele trouxe, já que a missão deles falhou e o comandante morreu. E por sorte para os Astroclaws, já que essa nave atingiu a estação, não houve nenhuma prova ou documentação ou um jeito de tu entender o que aconteceu. A única coisa também que o bibliotecário trouxe dessa missão falha em salvar o comandante é que o mestre do capítulo dos Mantis Warriors, o Sartaq, também foi identificado morto naquele conflito. Uma morte triste, porque eu já estava começando a gostar desse cara, mas infelizmente não dá para se apegar a ninguém no 40 mil, porque as coisas vêm e vai, é um conflito intenso, cara, a gente vai morrer. Então,
Infelizmente, o mestre do capítulo dos Mantis Warriors também morreu nessa terrível emboscada, nessa covarde emboscada, e agora os comandantes das Forças Leais e dos Mantis Warriors tinham morrido nesse processo. Mas e o Luft-Huron? Tu pode perguntar. Pois é, não se preocupe. Por sorte, o Luft-Huron estava bem próximo do hangar e ele conseguiu sair em segurança junto com alguns outros Astroclaws e ele fugiu de lá ileso. Olha só que coincidência, né? Pois é, então eu gostaria de trazer aqui para você do canal uma discussão. Me ajude aqui a tentar entender de quem foi a responsabilidade desse ataque. Até hoje não sabemos e o relato oficial acusa os traidores de agir de forma desonrosa e ter feito premeditado esse ataque para executar o comandante das forças aliadas e o comandante dos Mantis Warriors. O quê? Sério? Sim, mas calma, tudo a seu tempo. Vamos discutir aqui qual as possibilidades. Bem, primeiro, pode ter sido caos mesmo, porque caos quer fazer caos, e uma guerra entre forças teoricamente leais ao Império é bom pro caos. Pois é, poderia ser alguém agindo para os poderes da ruína, não é uma coisa totalmente fora de contexto, a Alpha Legion faz essas coisas direto, então pode ter sido uma ação para tentar ou enfraquecer todo mundo matando o comando, ou talvez prolongando o conflito e causando ódio e, se possível, a destruição desses capítulos leais. Tenho que admitir que o caos seria o mais beneficiado dessa situação e existiam duas naves com classe caótica, que são os Iconoclasts, então poderia ser o caos o responsável por isso. Até sim, mas aí tem o buraco nessa teoria. Por quê? É um local neutro, dentro de uma zona mais para a parte imperial aqui, segura. Não é um local tipo ali a zona adjacente a Maelstrom que vai acontecer ataque em todo momento. Então foi escolhido um lugar seguro para isso. 2. Eles sabiam que alguma coisa estava sendo feita ali, mas por que só atacar agora? Por que demorar tanto? Por que não antes? Se eles fossem piratas esperando alguém cair na armadilha de entrar nessa estação, por que eles não atacaram mais cedo? Por que eles não tentaram? Eles tinham naves de menor porte. Tanto que quando a nave atingiu a estação, as outras duas fugiram. Então eles não tinham poder de fogo para enfrentar os cruzadores leves e esperaram eles sair do alcance para poder atacar. Pode ser difícil entender o porquê que eles demoraram até o momento específico que o Luft-Huron saiu da sala e ficou no local seguro para poder escapar. E também como as forças caóticas iam saber disso aqui. Isso aqui apenas o senhor da Inquisição, os comandantes dos Red Scorpions, que com certeza não iam falar. Então, por quê? Como eles conseguiram chegar a isso, a essa conclusão? A zona adjacente a Maelstrom, que é um local onde ninguém entra e ninguém sai, sem ter a aprovação do tirano, é um local totalmente controlado. Como um agente do caos pode estar trabalhando aqui dentro? Tudo bem que teve várias insurreições, teve vários agentes caóticos que agiram por debaixo do nariz dos defensores da Maelstrom até agora, mas olha, o policiamento aumentou muito, a vigília deles aumentou muito contra qualquer sinal de corrupção caótica. Eu acho que uma terceira via, que um terceiro conflito é o menos provável. Já o mais provável, acredito que foi sim
o Lufthurun, porque nesse momento ele já tá com a cabeça corrompida e ele queria, na verdade, uma vitória onde o Império admite que o culpado de tudo era o sistema de Cartago e absolvia ele de todas as acusações, e ele poderia continuar governando o seu pequeno império. Era uma probabilidade mínima, quase zero, mas não era zero. Então talvez ele fez isso aqui tentando ganhar alguma coisa, e no momento que ele viu que não ia dar certo, ele foi pro plano B, e o plano B era decapitar o líder do inimigo, ou talvez fingir que existe uma terceira via envolvida e que ele está aqui para defender do caos. Ele é necessário, ele é um mal menor que deve ser ignorado. O Império deve continuar a vida enquanto ele vai continuar defendendo das forças caóticas do jeito dele. É uma coisa de teoria de conspiração. Até sim, mas a mente do Lufthurun já estava totalmente transtornada, então eu não tiro da possibilidade que ele pode ter feito isso. E por que matar o mestre do capítulo dos Mantis Warriors? Porque eles estavam discordando já fazia um tempo. A relação entre os capítulos separatistas já não estava mais tão boa. No momento, o Lufthurun meio que declarou guerra no Império, coisa que os Mantis Warriors, os Lamentadores e os Executioners, que são os carrascos, não queriam. Eles estão lutando por ele por uma questão de honra, mas eles não querem lutar contra o Império. E o mestre do capítulo dos Mantis Warriors, o Sartaq, já tinha falado isso, já tinha falado que ele estava errado, já tinha falado em se render muitas vezes. Então, ele tinha que ser silenciado, e se tudo desse certo, o próximo mestre do capítulo ia ser mais alinhado à ideia do Lufthurun, ainda mais agora que ele viu que poderia ter visto isso como uma traição do Império. Ele poderia tentar culpar o Império para isso aí, e que o Império não entendeu que eles também tiveram essa perda. É um jeito de tu fazer algo, mas tu ter a possibilidade de dizer que não fez, e ser plausível e aceitável tu não fazer. Em inglês eles chamam de, como é que se fala? Deniability, é a capacidade de tu negar algo sendo plausível, entendeu? Pra tipo, não foi ele porque ele também se prejudicou por isso, mas na real ele fez e ele tomou uma baixa que ele sabia que ia tomar, mas isso no fim era tudo parte de um plano. Então eu acho que foi sim coisa do Lufthurun, porque ele é um homem sempre com um plano, e isso agora que a mente dele tá caindo no caos, não é fora de cogitação. Mas, existe outra coisa que pode ter influenciado nisso aí. A sagrada e infalível Inquisição Imperial. O quê? Tu tá sugerindo que a Inquisição tenha feito algo desonroso? Não, longe de mim, jamais falaria uma coisa dessa. O que eu quero dizer é que existe uma via muito importante com muito poder aqui, que é a Inquisição Imperial, que queria trazer justiça para os traidores. E imagina só se o comandante Ortiz, na verdade, decide aceitar a versão dos traidores e que eles estão corretos e que realmente Cartago se excedeu e que a Inquisição meio que agiu de forma abrupta e antes do tempo e que eles são inocentes e que a Inquisição já tinha toda uma acusação pronta e um veredito antes mesmo do julgamento. Pasmem, que coisa completamente teórica que a gente trouxe aqui. Jamais a Inquisição faria uma coisa dessa, né? Bem, mas agora
ele tinha que garantir a continuidade da guerra, tinha que garantir o ódio dos capítulos leais contra os capítulos separatistas, porque lembrem-se, até o momento era uma guerra com muita honra, muita amizadezinha, muito carinhozinho aqui e ali, muito liberar prisioneiro aqui e ali. Não era uma guerra de todo mundo se matando, como era o que a Inquisição queria que fosse, e o comandante Ortiz estava jogando de uma maneira muito tática, não correndo riscos, não atacando em todos os lugares que ele podia atacar. Era uma guerra muito de cavalheiros e ele precisava ser retirado por alguém mais decisivo. E a Inquisição também não iria largar o veredito que eles já fizeram, e eles tinham que trazer os traidores à justiça, custe o que custar. Tanto os Astroclós quanto a Inquisição têm acesso a naves capturadas, então para eles botar as mãos em umas naves de classe Iconoclast do Caos é 2 toques, é fácil fazer isso. E para botar os soldados em armadura caótica, os Astroclós estão matando gente do Caos há anos e a Inquisição também, então às vezes eles podem ter ido disfarçados. Não foi a primeira vez na história da humanidade que alguém cometeu uma coisa assim. Quanto aos seguidores do Caos, é só injetar um humano com um monte de droga alucinógena, é que existem psicoestimulantes de guerra que tu usa no 40.000 para ter mais agilidade, mais agressividade, para te não ter medo. Então tu bota essas coisas e tu solta aqueles humanos enlouquecidos em frenesi, com umas tatuagens aleatórias aqui e ali, o pessoal vai achar que isso aí é cultista do Caos, e depois tu não vai ficar pesquisando os pedaços de corpo que sobra. Então, e ainda mais que a estação foi explodida para apagar evidências, acho que isso aí cheira a conspiração. Pendo mais para que isso aí foi coisa do Lufthuron, mas a Inquisição também não tá 100% livre de segurança, assim, de não ter culpa nenhuma e que ela pode ter orquestrado isso aí. Ela pode. Eu quero saber o que você acha. Foram os separatistas? Foi a Inquisição? Foi uma terceira via caótica? O que tu acha? Bem, independente de quem foi, o que aconteceu, aconteceu. O comandante dos Red Scorpions morreu e agora é uma questão de honra, a vingança. O Caleb Cullen, que eu achei que tinha comandado desde o começo, vai ser eleito para comandar a partir de agora e ele vai garantir que o ataque seja implacável até que a vingança venha. No próximo, vamos ver um pouco desses ataques iniciais e como vai ser o conflito entre super soldado e outros super soldados. Tudo de bom e o Imperador protege.